Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais oportunidades do mercado de fundos imobiliários. E na sexta-feira, depois da aprovação do pacote de despesas aí dos governos, ou seja, o pacote de cortes, a entrevista que o Lula gravou dizendo que apoia o Galipo. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos uma pequena mudança nos fundos de papéis e uma pequena mudança nos fundos de tijolos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tinha batido, por exemplo, o REC 11 tinha batido a casa de R$ 65,27 e ele subiu para a casa de R$ 67,47. Então, muitos investidores acharam que essa subida foi resultado da aprovação do pacote de gastos. Não, não foi. É porque que aconteceu? A maioria dos investidores de fundos imobiliários receberam seus proventos ou na primeira semana ou na segunda semana, porque são poucos os que pagam no fim do mês. E o que aconteceu? Como estava esse momento de confusão, ou seja, notícia ruim atrás de notícia ruim, todo mundo esperou aquele momento passar para poder aportar. Então, foi justamente isso que aconteceu. Então, essa subida foi o quê? Foi a reaplicação dos dividendos. Por quê? Muita gente vendeu o fundo imobiliário e mudou para a renda fixa. Essa subida que aconteceu em vários fundos, inclusive no IFIX, que chegou a subir entre 2% a 3%, foi reinvestimento de proventos do próprio fundo. Então, fez a cotação, por exemplo, do REC 11 subir. E por que eu trago o REC 11? Porque ele é um fundo de papel, está com desconto de 26%, ele está pagando um dividendo atualmente de 15,72. E por que eu trago ele? Porque nós estamos com a expectativa de Selic na próxima reunião vai para 13 e na reunião seguinte irá para 14. E por que eu estou trazendo o REC 11? Porque independente da Selic ir para 13 ou ir para 14, o REC 11 já está pagando 15,72 isento de imposto de renda, ou seja, a renda fixa não vai pagar mais do que o REC 11. Então, por isso que eu estou trazendo ele para você. Ele tem uma liquidez de 2,91 milhões e ele caiu nos últimos 12 meses a bagatela de 10,36%. Para que eu possa mostrar o impacto para vocês, vou abrir o gráfico do último um ano e a gente consegue ver que ele saiu da casa de R$ 83,15 e agora está na casa de R$ 65, R$ 67. Ou seja, a partir do momento que nós tivemos uma subida da Selic, imediatamente ele caiu para que ele pudesse pagar acima da Selic. Então, guarde isso. Todas as vezes que a Selic sobe, os fundos de papéis, a cota dele vai ter que cair para que ele pague mais do que a Selic, certo? Por que isso acontece? Porque fundo de papel não tem valorização de patrimônio. Já os fundos de tijolos, eles caem, mas não vai cair tanto, porque eles têm um imóvel para se valorizar. Fundo de papel não, certo? Então, os fundos de papéis sempre vão cair para pagar mais do que a renda fixa, certo? Ele tem uma das menores taxas de administração do mercado, 0,2%. Dificilmente tem um fundo que tem uma taxa de administração tão baixa. Tem um número de cotistas 169.333. Tem mais de 26 milhões de cotas sendo negociadas. Seu valor patrimonial por cota é R$ 91,43, ou seja, sendo negociado na casa de R$ 67, ele está muito distante do seu valor patrimonial. O seu valor patrimonial de 2,42 bi e o seu último rendimento 0,96 centavos, certo?
Se nós descermos aqui embaixo, nos últimos um ano, ele sofreu muito, perdendo para o CDI e perdendo para a inflação, principalmente nos últimos 5 meses. O dividendo atual, ele ainda não conseguiu bater o dividendo médio. Por isso que eu acredito que se a Selic subir para 13 e para 15, provavelmente ainda teremos uma pequena queda ainda do REC 11, mas já não será mais intensa, porque ele já está se aproximando do seu dividend yield médio, que é 17,50. Por que eu gosto e acho o REC 11 muito interessante? Primeiro, a carteira dele é majoritariamente inflação, mas tem também bastante CDI, e ele é muito pulverizado, certo? Então, ele evita concentrações, certo? Então, ele tem aproximadamente, como nós podemos observar aqui, ele tem aproximadamente 100 CRI, CDB, LCI, LCA, ou seja, muito diversificado e pulverizado, diminuindo bastante a chance de ter uma crise. Tem taxas bem interessantes, CDI mais 2 e CDI mais 1, ou seja, ele é aquele famoso fundo high grade. Já a carteira dele de inflação tem 8, tem IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA até mais 11. Mas a carteira dele é geralmente IPCA 8 e 9, ou seja, dentro da expectativa. Ele aumentou a sua posição em fundos imobiliários, né, aproveitando aí que o mercado de fundos imobiliários caiu. Ele pegou uma parte dessa reserva e comprou cotas de fundos imobiliários para que quando os fundos se valorizem novamente, ele possa vender esses fundos e ter um retorno. Porque o REC 11, classicamente, ele só tem 4 fundos imobiliários que ele acaba mantendo em sua carteira, que é o SNCI 11, o Valor Acri, o Porto Seguro, né? Geralmente são esses fundos o que ele mantém na carteira, certo? E além disso, ele tem um imóvel de tijolo, que é o Morumbi Plaza, né? Que tem o preço aí de 78,6 milhões, ou seja, é o famoso fundo high grade, né? Ou seja, o fundo bem diversificado, e ele ainda tem posições em renda fixa, né? Porque nos últimos anos, aí, desde o início do governo Temer, né? Dilma não, mas desde o início do governo Temer, tem sido muito interessante ter posições em renda fixa, certo? Então, o REC 11 surge aí como uma grande oportunidade, muito seguro, bem diversificado, um fundo que sempre está barato, geralmente ele não está presente no radar da maioria dos investidores, então você consegue comprá-lo sem ter tanta dor de cabeça, né? Porque geralmente não é produzido tanta notícia sobre ele, geralmente se concentra mais em MXRF11, CPTS11, VGIR11, KNCR11, e o REC 11 ele fica meio de lado, e isso é muito bom porque evita os burburinhos do mercado, certo? Porque quanto mais falado é um fundo, mais volátil ele é. Então o REC 11 ele tem se demonstrado um fundo bastante seguro, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, diz aí se você tem um REC 11, caso você não tenha, coloca aí na descrição qual é o fundo que você tem, certo? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.